Olá, amigos, sejam bem-vindos a esse encontro fraterno. Meu nome é César, eu sou espírita já há mais de 25 anos e estou fazendo esse vídeo hoje para demonstrar que é mais importante o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. E por quê? A maioria das pessoas que leem a Bíblia ou se referem à Bíblia analisam a Bíblia como um livro só e uma importância só para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Mas isto não está correto. O mais importante na Bíblia é o Novo Testamento. E por que eu digo isso? O Antigo Testamento não é importante? Tem sua importância, mas representa para nós a infância espiritual da humanidade. E por que eu digo infância? Porque o que é tratado na Gênesis, mesmo algumas coisas do Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, demonstram ainda a dificuldade daquele povo de 6.000 anos atrás, 5.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos atrás, de entenderem a Deus, nosso Senhor, Criador do universo, e a relação dos vivos com os chamados mortos. E por que eu digo isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, ensinou lá em Mateus 7,16 que conhece-se se uma árvore é boa ou má pelos frutos que dão. O que significa isso? Conhece-se uma pessoa, um ser, pelos exemplos que deixou. Respeito a Moisés, respeito o povo judeu. Acredito que Moisés foi um grande líder. Ele conseguiu consolidar a fé em um Deus único e trouxe a revelação dos 10 mandamentos. O que diz o sexto mandamento? Não matarás. E o que Moisés prescreveu como punição para quem trabalhasse aos sábados, para os idólatras, para os infiéis e até mesmo para aqueles que não respeitassem os pais? Ele prescreveu a pena de morte. Está escrito lá, ele recebeu, não foi ele que escreveu os 10 mandamentos. Não matarás. Então, não estou aqui para julgar Moisés, não estou aqui para condenar Moisés. Eu não sei quais os motivos levaram ele a escrever na lei judia, na lei mosaica, para matar pessoas. Mas o fato é que ele deu um péssimo exemplo. Ele poderia ter escrito lá na lei mosaica, na lei para os judeus, punição de 10 chicotadas para quem trabalhasse no sábado para ganhar dinheiro, 10 chicotadas para os adúlteros, para os infiéis, para os idólatras, enfim. Ele poderia ter prescrito um outro tipo de punição que não fosse a morte, para respeitar o sexto mandamento que ele mesmo recebeu. Então, infelizmente, ele não deixou bom exemplo neste sentido. Tanto que ele outorgou poderes para homens falíveis, corrompidos, ignorantes, decidir entre a vida e a morte de pessoas. Tanto que nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, foi crucificado, por quê? Porque Moisés mandava punir de morte. Somente Jesus, nosso Senhor Jesus, cumpriu os 10 mandamentos e foi muito além dos 10 mandamentos. Nos trouxe o ensinamento máximo do perdão. Quem de nós seria capaz, depois de ter sido traído, preso injustamente, espancado, chicoteado, julgado sem nenhuma defesa, humilhado nas ruas, sendo pregado vivo numa cruz, pendurado, está lá agonizando e ainda pedir a Deus que perdoassem os seus algozes? Ou seja, tudo isso mostra que somente Jesus realmente
nosso Senhor Jesus trouxe o verdadeiro reino de Deus até o coração dos homens. Por isso o Novo Testamento é muito mais importante. Escrever e falar é fácil. Agora, dar exemplos, somente nosso Senhor Jesus deu exemplos de respeitar as leis divinas e de ir muito além. Nosso Senhor Jesus elevou o padrão moral da humanidade. Moisés começou construindo a fé em um Deus único. Trouxe as leis divinas. Era um começo. Mas, infelizmente, não conseguiu dar exemplos que estivessem à altura da missão que ele teria. Digo, não estou aqui julgando nem condenando Moisés. Respeito, ele foi um grande líder. Mas, infelizmente, ele não deixou os exemplos que ele deveria deixar. Por isso, quando alguém lê a Bíblia, é necessário ter esta distinção, que o Antigo Testamento é a infância espiritual da humanidade. E com Jesus, nosso Senhor Jesus, nós temos o quê? O caminho da vida eterna. Então, por isso, é necessário entender que Jesus é maior e mais importante que Moisés e que o Antigo Testamento. Por isso é que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar que o nosso Senhor Jesus fez várias alterações no Antigo Testamento, e se alguém apenas lê o Antigo Testamento, está lendo várias passagens que, na verdade, já estão desatualizadas e modificadas. E isso, muitos religiosos, infelizmente, não conseguem perceber. Não estou aqui para criticar ninguém. A pessoa quiser acreditar, acredita. Mas, à luz da razão, da lógica e do bom senso, percebe-se que essas pessoas não conseguem entender que Jesus, nosso Senhor Jesus, modificou o Antigo Testamento. Vamos começar? Vamos lá. Em João, capítulo 1, versículo 18, nosso Mestre Senhor Jesus diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Isso traz uma modificação numa série de passagens do Antigo Testamento. Porque se você pegar Gênesis, capítulo 18, Deus apareceu para Abraão. Mas espera lá, olha aqui. Nosso Mestre Senhor Jesus está dizendo: ninguém jamais viu a Deus a não ser o Filho que o revelou. Isso significa que não foi Deus que apareceu para Abraão, que veio enterrar Moisés, que apareceu para Salomão. Então, desta maneira, a gente percebe que só nesta passagem do nosso Senhor Jesus, ele já alterou uma série de informações que estão lá atrás, mas que era o quê? Na antiguidade, as pessoas, qualquer espírito que se materializasse era considerado Deus. Por quê? As pessoas não tinham discernimento, as pessoas não conseguiam entender. Hoje nós temos o quê? Discernimento, tecnologia, nós temos conhecimentos que na época não existiam. Só para ter uma ideia, deixa eu contar rapidamente uma história que meu pai me contou. Meu pai, na Segunda Guerra Mundial, era um adolescente. Ele vivia numa comunidade rural, cerca de 50 quilômetros da capital de um estado no Brasil. Quer dizer, não era uma distância enorme. E teve uma família naquela localidade que comprou um rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Nada de novidade. O rádio foi inventado na Primeira Guerra Mundial. E aí saiu a notícia que tinha uma família naquela localidade que tinha comprado uma caixa que falava. O principal ponto de encontro da sociedade naquela época era na missa de domingo. E depois da missa as pessoas falavam.
e achava aquilo muito estranho e iam até a casa dessa família para ver a tal caixa que falava. Chegando lá, o proprietário ligava e quando as pessoas escutavam, elas não acreditavam, elas imaginavam que tinha uma pessoa ali, o anão. E o proprietário mostrava, não tem ninguém. Abria a parte posterior e colocava as pilhas e dizia, olha, está aqui. As pessoas ficavam apavoradas, dizendo, isso é coisa do demônio. Isso não é possível. Isso é o fim do mundo. Segunda Guerra Mundial. E as pessoas ficavam estupefatas, boquiabertas de ver rádio. Será que dá para imaginar como era a humanidade de 6.000 anos atrás? Então, quando lá na Gênesis aparece que Deus veio e criou o mundo em 6 dias, fez Adão, aí viu que Adão não era bom que ele ficasse sozinho, quer dizer, já estão dando um efeito para Deus, e criou Eva arrancando uma costela de Adão. Por que será? Quem é que mandava na antiguidade? Era o homem. A mulher era escrava. Como é que o homem ia aceitar alguma mensagem colocando a mulher e o homem em igualdade? Não aceitava. Por isso que o homem era criado primeiro. Por quê? Por causa do machismo. E eu, não, mas é a Bíblia, está escrito, foi assim. Será? Cadê os dinossauros na Bíblia? Não tem dinossauros. Pois é, mas e daí? Olha a quantidade de fósseis encontrados praticamente no mundo todo de animais que nunca foram citados em nenhum texto antigo, nem da Bíblia, nem de nenhuma civilização. Então, só pode ser anterior. Em Alberta, no Canadá, foi encontrado um fóssil a quase 40 metros de profundidade, soterrado pelo areia misturado com betume, que faz exploração, e pegaram aquele fóssil para estudar e chegaram à conclusão que ele tem cerca de 70 milhões de anos. Tem um homem da China lá, um fóssil que tem cerca de 7 milhões de anos. Ou seja, um ancestral muito distante dos seres humanos. 7 milhões. Mas aí tem gente que diz, não, a Bíblia foi assim, acabou. O que é isso? Fanatismo. Porque essa mesma pessoa que afirma que foi um mundo criado há 6.000 anos, se tiver um infarto, ao invés de pedir para uma igreja, vai pedir para ir para um hospital. Por quê? Porque lá tem médico, tem equipamento, tem tecnologia, tem remédio, e todos esses cientistas e pesquisadores que desenvolveram a medicina, remédios e equipamento, dizem, o mundo não foi criado há 6.000 anos atrás, mas há bilhões de anos atrás. Então, quem afirma, não, o mundo foi criado há 6.000 anos, está lá e acabou. Meu amigo, se você tiver um infarto ou precisar de um médico, então ao invés de ir no hospital, vá num templo ou fique em casa. Porque há 6.000 anos atrás não tinha hospital. Hoje tem tecnologia, tem internet, você está me vendo. Não tenho nada contra a sua religião, não tenho nada aqui para criticar. Mas é necessário ter coerência. E por que eu digo isso? Nosso Senhor Jesus disse lá em João 8,32: buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do fanatismo e da ignorância. Infelizmente, tem muito religioso e muitas pessoas que se dizem religiosas, mas que só andam do lado do fanatismo, sem buscar analisar realmente o que acontece. Se você acredita em internet, você não pode acreditar que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Se você acredita em energia elétrica, você não pode acreditar que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Se você acredita em hospital, raio-x, exame, diagnóstico, você não pode acreditar que a Terra foi criada há 6.000 anos atrás. Infelizmente, porque senão o que é isso? Infelizmente é hipocrisia.
Ah, não, não, na minha fé religiosa eu acredito que é 6 mil anos atrás. Agora, quando eu preciso para minha saúde, para tecnologia, para trabalho, aí eu acredito na ciência dos homens. É, digo, não estou aqui para criticar, mas é necessário fazer uma análise. O que eu acredito realmente? Será que a minha crença ela é coerente? Ou será que dependendo da situação eu julgo de uma maneira, dependendo eu julgo de outra? Olha o que o nosso mestre Jesus disse: buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nosso mestre Jesus modifica uma série de coisas já no Antigo Testamento só com esta declaração aqui. Ninguém jamais viu a Deus a não ser o Filho que o revelou. Está lá em Mateus, perdão, está aqui, João 1,18, perdão, João 1,18. Aí o que acontece? Moisés fez outras proibições, como por exemplo trabalhar no dia de sábado. Tem pessoas até hoje, não, tem que folgar no sábado, porque está lá na Bíblia. Bom, Moisés escreve isso no Êxodo 38, 1, 3. Por que Moisés escreveu isso? Lá na lenda de Adão e Eva, que nosso Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º foi descansar, isto era um conhecimento da época de Moisés. E o que Moisés queria com isso? Moisés era um médium, um profeta. E ele precisava criar o quê? Uma lei trabalhista. Como é que é criar uma lei trabalhista? Não existia nenhuma instituição como nós temos hoje, Câmara de Deputados, Senado, Assembleia Legislativa. Não tinha nada. O único órgão capaz de criar uma lei e de fiscalizar era a religião. Então Moisés se apoia na fé, na religião, para criar uma lei civil, fazendo as pessoas acreditarem que isso era realmente divino. Mas na verdade era uma lei trabalhista. Então Moisés diz: olha, no sábado tem que folgar. E se alguém trabalhar, pena de morte. Como digo, não estou aqui julgando Moisés, nem condenando. Mas matar uma pessoa porque trabalhou no dia de sábado, fica difícil, né? E aí vem Jesus, nosso mestre Jesus, em Marcos, capítulo 2, versículo 27, e diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deixando claro que o homem é muito mais importante do que o dia de sábado. Era necessário criar uma lei trabalhista e tinha que pegar um dia. Por quê? Oficialmente tinha que ter um dia de descanso, porque não existia, as pessoas trabalhavam até a morte. Então, 6 dias de trabalho por um de repouso foi a primeira lei trabalhista que Deus permitiu para a humanidade para evitar a morte prematura. E Jesus está dizendo aqui, o homem é mais importante. Ou seja, era necessário um dia de descanso. Mas não que alguém trabalhasse no dia de sábado, teria que ser morto. Então, nosso mestre Jesus já fez a primeira alteração aqui também, nas leis de Moisés, dizendo: não tem problema trabalhar o sábado, desde que se respeite o limite das forças e descanse um dia. Tanto que nosso Senhor Jesus curava no dia de sábado. Era um trabalho, de certa maneira, mas ele não cobrava. Então não podia ser um trabalho remunerado, né? E as pessoas lá, o povo judeu, acredito que até hoje fazem isso, a circuncisão era feita mesmo em dia de sábado. É um trabalho, né? Mas, infelizmente, o povo judeu não conseguiu entender a mensagem do Cristo e Jesus alterou também esta proibição de Moisés. Moisés proíbe a carne de porco. Por que será? Veja, antes de Moisés não existia nenhuma proibição em se alimentar da carne do porco. Então, segundo a lenda da Bíblia de Adão e Eva devem ter comido porcos. Os descendentes de Adão e Eva comeram porcos.
Noé colocou um casal de porco na arca, descendentes de Noé comeram porcos, Abraão, Isaac e Jacó, todos comeram e se alimentaram de carne de porco, porque não existia nenhuma interdição. Mas, quando Moisés chega com o povo judeu saindo do Egito e chega até a terra de Israel, como é que era Israel? Já era um local árido, mas ainda tinham chuvas regulares, existia maior abundância de água, vegetação. Mas Moisés sabia que o território de Israel iria sofrer um processo de desertificação e que água e vegetação seriam escassos. E alguém já se perguntou de que parte do planeta se originou os porcos? Eu fui pesquisar. E os pesquisadores dizem assim, que tudo leva a crer que os porcos se originaram no nordeste da China. Onde que é o nordeste da China? É uma região próximo da Sibéria, ou seja, frio, com abundância de água e também de vegetação. Por isso o porco tem uma camada espessa de gordura para proteger do frio. Assim como os ursos, assim como as focas, tem uma camada espessa para se proteger do frio. Mas ele não tem glândulas sudoríparas. Num local quente, ele não consegue transpirar. Então, o que ele vai fazer para regular a temperatura? Ele vai procurar áreas alagadas para se deitar em local fresco para poder equilibrar a temperatura, porque ele não transpira como outros animais. E também porque o porco, ele quase não tem pelos. A maioria das raças de porcos não tem pelos. Consequentemente, ele queima no sol e também ele sofre com os mosquitos. Então, fazendo uma camada de lama, ele se protege dos mosquitos, dos raios solares e equilibra a temperatura. Aí, Moisés, sabendo disso, vendo como Israel seria afetado por um processo de desertificação, ele interditou, por quê? Por uma questão sanitária. Porque o porco, esses animais iam sofrer horrores debaixo de um calor de 40 graus, escassez de água, escassez de vegetação, o dia inteiro debaixo do sol, queimando, sendo picado por mosquitos, não conseguindo refrescar, esses animais adoeceriam. E os criadores acabariam consumindo a carne de porco doente. Consequentemente, iriam acabar morrendo. Então, Moisés se baseou na fé para criar uma interdição sanitária. Por isso, até hoje, o povo judeu não come carne de porco. Respeito, não quer comer sem problema nenhum. Mas dentro de uma análise lógica, dentro de uma análise científica e usando bom senso, é óbvio que não tem problema nenhum. O porco é como qualquer outro animal. Não estou aqui incentivando comer porco, matar o porco. Não é isso. Mas olha o que Jesus diz lá depois. É nosso Senhor Jesus, em Mateus 15:10. Impuro não é o que entra dentro da boca, mas é aquilo que sai, porque vem direto do coração. Então, neste momento, nosso Senhor Jesus está anulando a proibição de Moisés. Só que as pessoas não se dão conta. E qual outro povo, qual outra religião que teve o mesmo procedimento para com os porcos? Os islâmicos, os muçulmanos. E aonde estão os povos muçulmanos? Principalmente em países desérticos. Ou seja, o animal, o porco, ia sofrer a mesma coisa. Mas em outros lugares não. Então, isso demonstra a misericórdia de Deus para com os animais da natureza também e para com os homens que sofreriam sem se dar conta. E por que Moisés se baseou na fé? Disse, olha, o porco, Deus diz que é um animal impuro. O que eu expliquei hoje, agora, tem muita gente que não vai conseguir entender. Imagina tentar explicar isso 3.200 anos atrás.
Não ia funcionar. Então, se baseou na fé. Ó, Deus disse que é um animal impuro, não pode comer. Resolveu o problema. Mas vem nosso Senhor Jesus, está lá em Mateus 15:10. Impuro não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. Então, mais uma modificação que Jesus fez, mas que poucas pessoas conseguiram se dar conta. Moisés proibiu falar com os mortos. Está lá em Deuteronômios 18, 11, 14. Bem, isso muita gente diz assim, olha, a doutrina dos espíritos não pode existir porque Moisés proibiu falar com os mortos, com os espíritos. Aí, quando nosso Senhor Jesus subiu no Monte Tabor, está lá em Mateus capítulo 17, o que ele foi fazer lá? Algumas pessoas dizem, ele foi lá para transfiguração. Nosso Senhor Jesus subiu no Monte Tabor para falar com dois mortos, dois espíritos. Quem eram os espíritos? Moisés e Elias. E aí, o próprio Moisés, que tinha proibido, vem falar com o nosso Senhor Jesus. O que significa isso? Significa que neste momento, nosso Senhor Jesus anulou a proibição de Moisés. E por quê? Dois motivos óbvios. Nosso Senhor Jesus sabia que iria ser crucificado e morto. O corpo dele seria destruído. Como é que nosso Senhor Jesus poderia voltar, falar com os discípulos, se era proibido falar com os mortos? Então Jesus, nosso Senhor, anula a proibição de Moisés por este motivo e também porque ele tinha prometido o quê? Que enviaria no futuro da humanidade o Consolador, Espírito da Verdade. Está lá no Evangelho de João 14, 15 e 16. 3 vezes nosso Senhor Jesus diz, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. E uma vez nosso Senhor Jesus diz, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo e o Espírito da Verdade é um só. Se nosso Senhor Jesus não tivesse anulado esta proibição, como o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, viria nos ensinar alguma coisa? Não seria possível, porque era proibido falar com os mortos, com os espíritos. Então, desta maneira, nosso Senhor Jesus anulou mais uma proibição de Moisés. E isso para demonstrar que nosso Senhor Jesus ensinava por exemplos. Entende? Quando nosso Senhor Jesus sobe para falar com Moisés e Elias, ele deu muitos exemplos. Ele não levou lá nenhuma oferenda, flores, bebida alcoólica, algum animal morto para falar. Não. Também não foi lá perguntar se ele ia casar. Então, isso é uma demonstração para nós que quando alguém vai conversar com algum espírito, não é para ir lá para perguntar se vai casar. Tampouco ele foi lá, nosso Senhor Jesus, perguntar para Moisés e Elias onde é que tem uma mina de ouro ou de diamante para que os discípulos ficassem ricos e distribuíssem riqueza. Por quê? Nosso Senhor Jesus podia ter perguntado? Podia, mas por quê? Se Deus deu inteligência até para as moscas encontrarem o que precisam, seríamos nós, seres humanos, mais ignorantes que as moscas para precisar perguntar para os espíritos como ganhar a vida? É óbvio que não. Então, nosso Senhor Jesus exemplificou uma série de coisas. Entende? E por que Moisés proibiu? Por causa da corrupção. Exatamente isso. O povo judeu ia perguntar nos oráculos para os médios como é que ganhava, como é que conseguia ouro, como é que tinha, onde é que tinha lugar para cavar um poço, onde é que tinham terras férteis que não tivessem donos, gado. Se Deus deu inteligência até para as moscas,
Não era para procurar médium nem oráculo para perguntar coisas materiais, como até hoje tem pessoas que querem fazer. Nosso Senhor Jesus deu exemplos. E segunda pergunta, será que Deus é só Deus de judeus e cristãos? Será que os hinduístas, os budistas, todas as religiões africanas, os xamanistas, as religiões das primeiras nações, será que Deus também não é Deus? Porque não tem nenhuma interdição nas outras religiões. Será que alguém já se parou para perguntar isso? Então é óbvio que não era uma proibição de Deus, mas uma proibição de um homem, Moisés, e que nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, colocou um ponto final, anulou. E por que eu digo Messias? Está lá em Daniel, capítulo 9, profeta judeu, depois que Nabucodonosor destruiu praticamente Jerusalém, destruiu o templo, praticamente o Estado de Israel, ele faz uma profecia. O Messias virá e será cortado, ou seja, morto, antes da destruição de Jerusalém e do santuário. O que era o santuário? O templo. Mas a época de Daniel tinha sido destruído o primeiro templo. Então Daniel já estava prevendo a construção do segundo templo de Jerusalém e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Por isso, ele disse: o Messias virá antes da destruição do templo e de Jerusalém. Como é que ia saber? Quase 6 séculos antes. Messias, Jesus. Por quê? Ninguém conseguiu dar maiores exemplos de amor a Deus, exemplos da vida eterna, do que nosso Senhor Jesus. Moisés não voltou depois da morte para mostrar que a vida continua. Maomé, o líder dos muçulmanos, também não voltou depois da morte. E quais os exemplos que Maomé deixou? Será que ele deu bons exemplos? Ele reconhece Moisés como mensageiro divino, então ele reconhece os 10 mandamentos. Mas o mesmo exemplo de Moisés, ele manda matar os idólatras. Só que pensa bem uma coisa, ele teve 13 esposas. Se eu tivesse 13 esposas, eu não seria um idólatra do sexo? Seria. Ele casou com uma menina de 9 anos. O que é isso? Idolatria do sexo. Então, em tese, Maomé se autocondenou à morte. Não estou aqui julgando, não estou aqui condenando Maomé. Mas será que isso é um bom exemplo? Jesus, quando nos ensinou, nosso mestre, nosso Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse: Pai Nosso. O que é Pai Nosso? Pai Nosso significa que homens e mulheres são iguais diante de Deus e das leis divinas. À época de Jesus, o homem era superior à mulher. Ele elevou a mulher ao mesmo nível do homem. Aí vem Maomé e diz: olha, o homem pode ter até 4 mulheres. Rebaixou a mulher novamente à condição de escrava. Entende? E Maomé ainda diz: se o homem não tiver mulher, pode-se usar de uma escrava, mesmo que seja casada. Está lá no Alcorão. Jesus, quando diz Pai Nosso, ele acabou com a escravidão. Só que os homens precisaram de 19 séculos para entender isso. Jesus acabou porque ele igualizou senhores e escravos, homens e mulheres. Poucas pessoas se deram conta disso. Nosso mestre Jesus fez isso. E aí vem Maomé e rebaixa de novo a mulher. Diz que o homem pode ter uma escrava. E ele ainda no Alcorão escreve assim lá na Surata 4,
157. Jesus não foi crucificado. Quer dizer, se Jesus, para ele, não foi crucificado, então não teve ressurreição, os evangelhos são falsos. Diz também na Surrata 19, né, chama de Surra 19, a Surra de Maria, que Maria deu à luz ao nosso Senhor Jesus embaixo de uma árvore. Enfim, não estou aqui julgando nem condenando Maomé. Eu estou analisando os exemplos e as modificações que nosso Senhor Jesus fez no Antigo Testamento. E quando nosso Senhor Jesus, lá em João 1,18, diz que ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo quando ele estava no Monte Tabor com os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, esses 3 discípulos, vendo diante deles nosso Senhor Jesus transfigurado, Moisés e Elias, começaram a dizer: que bom que estamos aqui, Senhor, porque poderemos fazer 3 tendas, um para ti, Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Né? Uma para nosso Senhor Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E aí, enquanto falava Pedro, veio uma nuvem luminosa e eles ficaram amedrontados e não viram mais nada, mas escutaram: este é meu filho amado, escutem-o. Ou seja, subsentende-se que era a voz de Deus. Mas eles não tiveram o privilégio de ver. Por isso, nosso Mestre Senhor Jesus diz: ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho que o revelou. Está vendo? Então, quando analisa-se o Novo Testamento, percebe-se a importância. O Antigo Testamento, qualquer linguagem, proibido fazer isso, faça aquilo, não faça isso. Nosso Senhor Jesus diz o quê? Aquele que quiser vir, tome a sua cruz e me siga. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. O Novo Testamento com nosso Senhor Jesus não é uma imposição. A pessoa precisa pensar, analisar e fazer com consciência. É uma fé raciocinada. Ou seja, seguir Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, significa o quê? Seguir por convicção. Uma fé raciocinada, não uma fé cega que diz: não, você tem que fazer isso, acabou e não pode falar mais nada. A fé no Antigo Testamento é uma fé de obrigação. A fé no Novo Testamento é uma fé por convicção. É uma fé onde raciocinado das pessoas seguem, porque elas têm consciência que o nosso Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Nosso Senhor Jesus deu exemplos de que quem quiser tomar posse da vida eterna deve seguir os exemplos. Por isso está lá na carta de Tiago, se eu não me engano, capítulo 1, a fé sem obras é morta. Acreditar em Deus é o primeiro passo. Mas se não existir uma transformação, com os exemplos do nosso Senhor Jesus, a fé é morta. Não vai resolver. Está lá na carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Tá lá. Não, desculpe. Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Não quero agredir aqui a religião de ninguém. Não quero aqui dizer que eu sou mais inteligente ou superior que ninguém, de jeito nenhum. Mas quem
não usar aquilo que o nosso Mestre Senhor Jesus disse, buscareis a verdade e a verdade vos libertará, vai ser prisioneiro do fanatismo. E o nosso Mestre Jesus diz, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Quem se liga ao fanatismo vai continuar fanático depois da morte. E tudo que desligardes na terra vai ser desligado no céu. Quem não se desligar do fanatismo e da ignorância, infelizmente vai continuar fanático e ignorante depois da morte e vai ter muita dificuldade para compreender. Porque lá na carta de Paulo, peço desculpas, eu acabei esquecendo eu acredito que é o Colossenses. Ele diz assim, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. O que significa isso? Paulo não está falando do presente. Nem todos dormiremos é futuro. Todo mundo dorme, todo mundo dorme. Então, Paulo está se referindo a um evento da morte física. Então, significa o quê? Que aqueles que têm consciência, que buscaram a verdade e buscaram seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus, não vão dormir depois da morte, mas serão transformados. E aqueles que continuarem na ignorância, que não buscarem se transformar, vão chegar numa situação talvez tão difícil depois da morte, que vão ter que praticar sonoterapia e talvez novas oportunidades no corpo físico. Eu já falei da reencarnação na Bíblia, as provas da reencarnação. Tem pessoas que não vão querer acreditar, não tem problema nenhum. Mas é necessário buscar a verdade para se libertar da ignorância. Então, meus amigos, eu teria muito mais coisa para dizer ainda, mas o vídeo vai ficar muito longo. Agradeço a atenção, peço a Jesus que o abençoe. Se gostou do vídeo, agradeçamos a Deus, ao nosso Senhor Jesus. Se não gostou, a culpa é minha, porque nosso Senhor Jesus não erra. Muita paz. Que Jesus vos abençoe.